seja bem-vindo aqui de volta ao meu canal, Criando com a Palavra de Deus. No vídeo de hoje nós vamos continuar com o devocional Ele é no meu jardim da oração. Hoje é o 5º dia do devocional. Esse devocional tem uma playlist aqui no meu canal, vou deixar na descrição do vídeo, se você puder assistir os vídeos anteriores e saber mais informações de como eu estou fazendo esse devocional. Esse devocional encontra-se na Bíblia Sagrada Verdadeira Identidade e tem o título Ele é. Em cada devocional, cada dia do devocional que a gente faz, a gente aprende como que Deus é e como que Deus age. Se você não tiver essa Bíblia, você pode também estar me acompanhando aqui pelo canal, se você quiser fazer na sua Bíblia, tá? Hoje nós vamos abrir lá em Deuteronômio, capítulo 31, e é o versículo 6 que nós vamos meditar. No devocional de hoje, nós vamos ver que Deus é encorajador. E a palavra encontra-se em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados diante deles, porque o Senhor, seu Deus, é quem vai com vocês, não os deixará nem os abandonará. Aqui nessa passagem do capítulo 31, é quando Deus diz a Moisés que ele não iria entrar na terra prometida e que iria, colocar Josué para conduzir o povo. Então Moisés não recebeu o privilégio de conduzir os israelitas à terra prometida, mas Deus escolhera seu líder sabiamente. Quando chegou a hora de passar o bastão, em vez de lamentar seu destino, ou seja, na hora dele passar, o seu bastão para Josué, em vez dele ficar se lamentando que ele não poderia entrar na terra prometida, Moisés não pensou em si mesmo, mas pensou em seu povo. Ele pediu que os israelitas fossem fortes e corajosos, e por intermédio de Moisés, Deus encorajou as pessoas a seguir em frente. O encorajamento é um dos maiores presentes que podemos oferecer uns aos outros. Pense em alguém que está passando por um momento de desalento. Lembre-se de que tal pessoa não está sozinha, que Deus segue com ela. Fale as palavras de Deus para ela. Assim como ele é encorajador, você também pode ser. Assim como Moisés, também nós podemos ser encorajadores. Mas agora, no momento, eu pergunto para vocês: quem precisa ser encorajado? Os outros? Alguém que você conhece? Algum amigo, algum parente? Ou somos nós que precisamos ser encorajados por Deus? O Moisés era corajoso porque ele sabia que Deus estava com ele. Mas nem sempre foi assim. Lembram em Êxodo, lá no início, quando Deus aparece diante de Moisés na sarça ardente? Moisés teve medo. Ele disse para Deus que ele não seria capaz, que ele não sabia falar, que ele não ia conseguir conduzir o povo. Quem era ele? Mas Deus disse que estava com ele, que iria com ele e que iria usar ele. A partir dali, Moisés deixou ser conduzido por Deus e parou de olhar somente para si mesmo, para suas próprias forças e suas capacidades, e começou a olhar para Deus e se deixar ser conduzido por Deus. À medida que ele deixou ser conduzido, Moisés começou a conhecer verdadeiramente a Deus, quem Deus era, e percebeu que não seria ele que iria conduzir o povo, mas o próprio Deus através dele. Moisés depois ficou tão confiante em Deus que quando o povo se rebelou contra Deus e Deus disse que não iria mais conduzir o povo, que era para Moisés conduzir o povo, Moisés disse para Deus que se Deus não fosse juntamente com ele, ele não sairia dali, ele não iria. Ele só iria prosseguir se Deus estivesse com ele, porque ele sabia que sem Deus nada valeria a pena. Ele não ia conseguir fazer nada se Deus não estivesse com ele. Tamanha confiança que ele tinha em Deus. Moisés sabia que sem Deus não poderia fazer nada. Agora, e nós? Nós temos essa confiança como Moisés? Ou nós temos medo de algo? Algo tem nos paralisado, algo tem nos impedido de dar um passo à frente, de seguir um novo caminho, de tomar uma nova decisão? O que a gente tem fugido? Que medo a gente tem fugido? O que tem nos impedido de confiar plenamente no Senhor e de crer que Ele é capaz e de crer que Ele estará conosco por onde quer que a gente for? Nós precisamos confiar plenamente em Deus. E quando a gente olha para trás e vê quantas coisas Deus já nos ajudou, quantos medos Deus já nos ajudou, dificuldades que Deus já nos ajudou a superar, coisas que a gente acharia que nunca seria capaz de vencer e nós vencemos. Então nós precisamos relembrar, trazer à memória todos os feitos que o Senhor já realizou na nossa vida
e perguntar por que eu tenho medo, por que não tenho deixado Deus realizar seus grandes projetos e sonhos na minha vida, porque não consigo dar um passo à frente, porque estou insegura, porque estou com medo. Sendo que Deus promete na sua palavra que está conosco. Fora tantas outras coisas e obras que o Senhor já realizou que servem de testemunho nas nossas próprias vidas mesmo, para nós. Então, se Deus já nos ajudou a vencer no passado, Ele é o mesmo sempre, Ele não muda. Da mesma forma, Ele pode nos ajudar no presente e Ele pode nos ajudar no futuro. Então, por que nós vamos temer? Nós precisamos entregar nas mãos do Senhor esse medo que nós temos, essas inseguranças que nós temos, e pedir para que Ele nos encoraje, para que Ele nos dê força, e olhar para a sua palavra e crer na sua palavra como uma ordenança do Senhor e como uma promessa do Senhor. Porque assim como Deus disse aqui, sejam fortes e corajosos, Ele nos ordena, sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados diante deles, ou seja, diante dos seus problemas, diante dos seus medos, diante das incertezas, diante das seguranças. Não fiquem apavorados, porque Ele promete. Ele é que vai conosco, é Ele que não vai nos deixar e nem nos abandonar. Ele sempre estará conosco, Deus sempre cumpre suas promessas, e se Ele sempre esteve na nossa vida, por que agora Ele não estaria? Então, as dúvidas, as incertezas e os medos estão dentro de nós precisamos entregar tudo isso nas mãos do Senhor, pedir para que Ele tire tudo isso e enfrentar o medo, porque se a gente não enfrentar, se a gente não prosseguir, nós vamos ficar trancados, nós vamos ficar fechados no nosso medo, nós não vamos sair do lugar, nós vamos paralisar. Então Deus é o nosso maior encorajador, e Ele deseja cumprir todas as suas promessas, não só essas aqui, de estar sempre conosco, mas também projetos e sonhos que nós temos, que vão glorificar a Ele. Então, por que nós não vamos enfrentar? Se tudo é para a honra e glória do Senhor. Se às vezes você tem vontade de fazer alguma obra para o Senhor, se às vezes você tem algum projeto novo que você quer realizar, se você vê e acha que aquilo vai glorificar a Deus, não só a si mesmo, então confia no Senhor, entrega para Ele, espera, e enfrenta os medos e as dúvidas. Na palavra de Deus, há algumas passagens que a gente pode ver depois, vocês podem abrir lá, em Gênesis 15, 1, Deus diz para Abraão também que nunca o deixaria nem o abandonaria, que era para ele ser corajoso. Em Josué também, capítulo 1, versículo 9, Deus fala, seja forte e corajoso, né? Deus disse para Josué, seja forte e corajoso, não temas porque estou contigo. Em Isaías 41, 10 também, Deus disse a ele para que ele não tivesse medo, que Deus estaria com ele, que nunca o deixaria, nunca o abandonaria. Então creia nessas promessas de Deus, de que Ele nunca vai nos deixar nem nos abandonar. Ele sempre está conosco e sabe, conhece nossos corações e as nossas limitações. Então tem coisas que nós podemos fazer e cabe a nós fazer, que Ele não pode fazer por nós. Como dar o primeiro passo, como enfrentar o medo. A gente precisa fazer isso, para que o restante Ele faça. Para que o restante Ele nos capacite, para que o seu Espírito nos dê força, nos dê capacidade de prosseguir, mas o passo que a gente tem que dar à frente é nossa responsabilidade. Então, creia nas promessas de Deus. Abra a porta do medo e saia. Nós somos livres para viver tudo aquilo que Deus deseja para nós. E não podemos deixar que o medo nos paralise, nos deixe trancados, a portas fechadas, paralisados. Coloquemos toda a nossa confiança no Senhor e Ele tudo fará. Então essa palavra que eu queria deixar para vocês hoje, que eu meditei através desse título, ele é encorajador. E por isso eu fiz essa arte aqui, porque nós não podemos ficar trancados no medo, fechados e paralisados no medo. Nós precisamos abrir as portas e dar o primeiro passo para fora e seguir o caminho adiante, e seguir o caminho que Deus trilhou para nós, que Deus espera que nós passamos, que nós vivemos. A sua vontade é boa, perfeita e agradável. Então, se o medo que a gente tem não é um medo que vai nos defender de nada, porque existem dois tipos de medo. Um medo que é saudável e um medo que não é saudável. O medo saudável, a gente sabe que é aquilo que a gente não pode fazer, porque a gente sabe que vai ser ruim para nós. Como, por exemplo, a criança botar o dedo na tomada. Ela não tem noção de que se ela botar o dedo na tomada, ela vai levar choque. Mas a gente sabe
Que se a gente botar, a gente vai levar choque. Então a gente tem medo, eu não vou botar o dedo ali, eu vou levar choque. Ou então eu não vou andar na beirada desse barranco, eu posso cair lá embaixo. São medos que protegem a gente, nos trazem segurança. Mas quando temos medo de coisas que não vão nos causar mal, são coisas que, pelo contrário, podem nos trazer coisas novas e boas. Então esse medo deve ser vencido. Esse medo deve ser deixado para trás para poder viver essas coisas novas e coisas boas que Deus quer que nós vivenciamos. Então, por isso eu fiz essa arte pensando, né, no interior das nossas casas e lá fora, o que Deus tem reservado para nós, que nós não temos prosseguido e temos ficado presos, paralisados no medo dentro de nós mesmos. Aqui eu coloquei as florzinhas, né, para a gente poder decorar do tema no Jardim da Oração. E nós vamos escrever aqui a oração desse versículo, tá? Que é isso que eu coloquei aqui. Deus fala para nós, que é desse versículo: sejam fortes e corajosos, não tenham medo. Então eu vou recortar aqui a arte para a gente poder fazer a nossa colagem. Depois de cortada aqui as nossas ilustrações, vamos adicionar a nossa página, né, extra, com a cola branca, como eu fiz nas outras vezes. Aqui, meninas, eu vou começar com a nossa porta, porque eu quero recortar aqui de forma que ela possa abrir e fechar, tá? E vou colar aqui na lateral do canto da página, porque aqui eu quero botar o quadro, que é onde tá o dizer, né, da mensagem de hoje, que tá em Deuteronômio. Um quadro, tá? Não tem problema ficar um pouquinho pra fora, até as outras também que a gente utilizou aqui. As flores, olha, tem ficado um pouco para fora, é até bom porque ajuda a gente a encontrar as artes quando a gente quiser revê-las, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui um estilete. Uma régua. E nós vamos passar o estilete delicadamente. A partir do momento que você conseguir abrir uma boquinha, você pode continuar com a tesoura, tá? Então, nós já abrimos a nossa portinha. Agora é só a gente dobrar para ela ter movimento. Vamos adicionar aqui na Bíblia. Vou usar o fundo primeiro, antes de colar a porta. Então, nós vamos colocar o fundo. Antes de colar, você posiciona a porta para ver se vai dar certinho, tá, gente?
agora podemos colar o restante da arte. Meninas, agora eu quero fazer com vocês uma cortilinha para colocar aqui em cima da porta. Deixar aqui do lado a parte que nós vamos usar no verso, né, para oração. Separei aqui essa renda e eu vou cortar ela aqui em 2 pedaços pra gente usar como uma cortina. Eu vou usar um pouquinho de cola de silicone. Também vou utilizar essa fitilha roliça aqui. Vocês podem usar uma fita pequena que vocês tiverem também aí em casa, para amarrar, porque eu acho que combinou o tom. Para amarrar a cortina. Olha como é que ficou a nossa cortina. Se você quiser fixar também a cortininha aqui, ó, a gente pode também colocar um pinguinho de cola. Quando termina de secar aqui a nossa cortina, vamos fazer a outra parte, né, da oração. Passar com bastante cuidado pra cá. E vamos fazer aqui a oração. Eu vou botar um prendedor, vou apoiar um pouquinho aqui para poder não ficar levantando a folha. Nós vamos fazer o fundo aqui da oração. Eu achei esse prendedor aqui, vou ver se segura melhor. Nós vamos fazer agora a nossa oração aqui, né? Baseada no versículo 6, agora de Deuteronômio 31, que nós meditamos. Eu vou anotar aqui. Eu vou ler aqui para vocês como ficou a oração. Ajuda-me, Senhor, a vencer o medo, sendo forte e corajosa. Não permitas que eu me apavore diante das situações difíceis em minha vida, tendo medo, pois creio que Tu és o meu Deus, que estás comigo e que nunca me deixarás nem me abandonarás. Amém. Então, eu transformei o versículo 6, né? Sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem fiquem apavorados diante deles, porque o Senhor, seu Deus, é quem vai com vocês e não os deixará nem os abandonará. E fizemos a nossa oração, então, baseada nesse versículo. Eu espero que vocês tenham gostado, que a gente possa vencer o nosso medo, né? Confiando no Senhor, colocando a nossa confiança no Senhor, de que Ele está sempre conosco, nunca nos deixará, nem nos abandonará, estará ao nosso lado, nos ajudando a vencer os momentos difíceis da nossa vida. E que a gente abra a porta, né, dos nossos corações, vencendo o medo e trilhando o caminho maravilhoso que Deus tem para cada uma de nós. Deus abençoe a todas e até o próximo devocional. Tchau!